recorte da palestra de hoje, ele não vai exaurir, né, todas as questões ligadas a padrões de vocabulários. Para falar desse recorte, então, eu optei por falar sobre a classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde, sobre o Medical Subject Headings, descritores em ciências da saúde e a nomenclatura sistematizada de medicina, termos clínicos e SNOMED. Algumas dessas coisas têm a ver com o prontuário eletrônico, algumas dessas coisas não têm a ver com o prontuário eletrônico, só que muitas vezes as pessoas misturam essas ferramentas terminológicas e formam uma grande bagunça. De forma que eu resolvi priorizar o que significa cada uma dessas ferramentas tecnológicas e para que elas são usadas. E depois, então, focando no SNOMED. Como a apresentação de hoje é um recorte, né? Como eu falei a vocês, eu também trouxe várias referências que vocês poderão estudar posteriormente, que complementam a apresentação. Um ponto importante nessa apresentação também é a questão do conflito de interesse, né? Eu não tenho nenhuma empresa de informática, eu não trabalho para nenhuma empresa de informática, não vendo nenhum produto ligado à informática e não vendo nenhum produto relacionado a terminologias. A minha apresentação, ela está mais focada na minha visão enquanto professora que ensina terminologias em saúde, né? É uma das disciplinas que eu ministro na Universidade de São Paulo. Então, assim, o meu conflito de interesse, na verdade, está ligado a uma visão acadêmica sobre o que vem a ser terminologias em saúde e prontuário eletrônico do paciente. Isto posto, vamos dar início à apresentação. Uma das questões que eu trouxe para vocês é a classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde, a CID-10, que é, na verdade, uma obra de uso na saúde que foi preconizada há mais ou menos 400 anos atrás, né? Ela deu início no século XVII e a primeira versão da classificação estatística internacional de doenças se deu no ano de 1900. Então, nós já estamos aí com mais de 110 anos de classificação internacional de doenças, né? Então, só para vocês terem uma ideia que esses produtos terminológicos, eles não são, esses produtos terminológicos, eles não são assim criados de uma hora para outra. Eles são pensados ao longo do tempo por muitas pessoas e são consensos científicos que geram esses produtos. Então, a classificação estatística internacional de doença tem a sua primeira versão há cerca de 110 anos atrás. E é importante observar que a classificação ela tem um limite, né? A classificação ela pega objetos do mundo real. Esses objetos são de diferentes naturezas, de diferentes especificidades. Classificação, então, ela tenta pegar objetos do mundo real e agrupá-los por algum critério de semelhança. Então, eu posso pegar o conjunto de doenças existentes e usar critérios religiosos, critérios do mundo oriental, critérios do mundo ocidental, critérios políticos e assim por diante. A classificação internacional de doenças, ela também usa critérios, né? Então, é importante observar que as classificações, elas não são neutras. Por trás delas existe uma série de questões culturais derivadas da sociedade que a elaborou. Então, dados os objetos do mundo real, a classificação ela vai agrupar esses objetos em classes. Então, os objetos que nós apresentamos anteriormente foram aqui agrupados em doenças transmissíveis, doenças não transmissíveis, causas externas de lesões. Poderiam ser outros critérios? Poderiam.
Então, a classificação é sempre uma ferramenta assim bastante limitada, porque ela vai pegar objetos do mundo real e vai colocar esses objetos dentro de uma classe. A CID, apesar dessa limitação de ser uma classificação, ela tem uma importância muito grande ainda nos dias atuais, né? Porque ela é utilizada, é uma classificação utilizada internacionalmente para facilitar o quê? O armazenamento de informações, a análise de dados em saúde. A CID-10 ela vai permitir a comparação de dados. Essa comparação é feita internacionalmente, ao longo do tempo. Então, eu quero saber, por exemplo, quantas crianças tiveram mortalidade com uma faixa etária X, né? Então, por meio da classificação internacional de doenças, eu tenho condições de comparar esses dados. Então, a CID, a Classificação Internacional de Doenças, é uma ferramenta de diagnóstico padrão para epidemiologia, gestão da saúde e para fins clínicos. Isso também inclui o uso da CID para uma compreensão geral da saúde de uma população. Então, a CID ela é importante. A CID ela é importante para permitir essa comparação. E aí já vem uma primeira coisa importante, né? Todo o prontuário eletrônico ele tem que ter dentro a classificação internacional de doenças, porque essa é uma ferramenta importante para comparação de doenças, para reembolso, para alocação de recursos e para tomada de decisão, não só pelos países, mas pelas instituições locais, regionais e assim sucessivamente. A atual versão da CID, que é a versão 10, é a edição 10, ela já está no ar, né, desde 1990 e estima-se que em 2015 nós teremos uma nova CID. Então, se nós pudéssemos sintetizar a importância da CID, a CID ela vai permitir que a gente reúna doenças em grupos e que a gente faça uma comparação dessas doenças localmente, regionalmente e internacionalmente. Mas o foco dela primordial ainda está focado na questão das doenças, né? Para quem nunca acessou a CID, vale a pena conhecer a CID integralmente. Existe o browser, né, que é disponibilizado pelo DataSUS. A CID ela está em língua portuguesa porque existe este centro colaborador da Organização Mundial da Saúde para que esta classificação seja traduzida e atualizada para a língua portuguesa. Então, o fato da CID estar em língua portuguesa deriva-se de você ter um conjunto de pessoas trabalhando na manutenção, na tradução e na atualização desta classificação. Para quem nunca teve contato com classificações, né, no campo da saúde, a Organização Mundial de Saúde ela disponibiliza um curso para treinamento em CID-10. Esse curso ele tem várias, também conhecido como MESH. O MESH ele tem outros objetivos. É um vocabulário controlado da Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos, que está focado na indexação e recuperação da informação de artigos científicos. Então, ele é um vocabulário, né, uma terminologia desenvolvida pela Biblioteca Nacional de Medicina nos Estados Unidos, e o foco dele está na indexação e recuperação de artigos científicos. Possui em torno de 26 mil descritores, né, e 213 mil outras entradas que são, na verdade, sinônimos desses descritores. Quando a pessoa observa que o MESH tem 26 mil descritores, acha que é uma quantidade de termos muito grande. Mas o objetivo do MESH
é apenas e tão somente o tratamento de artigos científicos. Portanto, ele não deve e não foi elaborado para indexar informação de prontuário de paciente, ok? Se existe alguma conexão entre MESH e prontuário eletrônico de paciente, seria apenas e tão somente se esse prontuário do paciente ele tem algum tipo de conexão com bases de dados bibliográficas ou bases de evidência que podem levar o médico a uma tomada de decisão baseada em evidência, tá? Mas o MESH em si, ele não serve para a indexação e a recuperação de informação via prontuário eletrônico. Então, já falei, né? Ele é um tesauro, é uma terminologia para indexação de artigos científicos, bastante usada internacionalmente. Para quem não conhece o Mesh, também existe o browser específico, ele é acessível via web. Então, por meio desse browser, você pode acessar as categorias, os termos todos do Mesh. Para quem nunca teve acesso ao conhecimento do Mesh, também existe um curso específico na National Library of Medicine dos Estados Unidos, e este curso habilita, né, que você conheça o MESH um pouquinho mais em profundidade. Poderíamos dizer que o DEX, Descritores em Ciências da Saúde, é um primo do MESH, né? É uma terminologia também empregada para o tratamento de artigos científicos. O DEX ele está em 3 idiomas, português, inglês e francês, então cada termo tem essas 3 línguas. Também é utilizado para para indexação e recuperação de revistas científicas no campo da saúde. Ele foi derivado do MESH, né? Ele tem ainda esse contato com o MESH, geralmente sempre que sai uma atualização do MESH, sai também uma atualização do DEX, só que o DEX está mais focado nas questões da América Latina. Só para vocês terem uma ideia, o DEX ele contempla também a saúde pública, a homeopatia, ciência e saúde e vigilância sanitária. Ele é maior que o MESH, ele traz 31.580 descritores, sendo 26 mil provenientes do MESH. Isso aqui é muito importante, né? Porque cada terminologia ela vai atender uma realidade cultural. Então, o MESH foi desenvolvido nos Estados Unidos e falta, né, para quem é da América Latina, alguns termos que representem melhor a realidade local. Então, quando nós observamos aqui no MESH a existência da categoria homeopatia, da categoria saúde pública e da categoria vigilância sanitária, não é por acaso, é porque a sociedade e a cultura local, elas demandam formas de representação específicas. Existem relatos que nós escutamos que as pessoas estão usando o DEX para indexação do prontuário eletrônico. Também não é o caso, né? O DEX é focado justamente na recuperação de artigos científicos. DEX, assim como o MESH, né, ele tem uma porcentagem de termos ligados a doenças, ele tem uma porcentagem de termos ligados a organismos, a anatomia, a compostos químicos, a técnicas e equipamentos. Então, a gente observa que uma terminologia como um DEX, ele não vai focar só em doenças, né? Ele vai focar em tudo aquilo que é desenvolvido pelo mundo científico no campo da saúde. Então, essa terminologia, ela foi desenvolvida para representar, né, o conhecimento que existe em artigos científicos, diferente da classificação internacional de doenças, que foi desenvolvida para permitir a comparabilidade, né, de doenças, de morbidade e mortalidade ao redor do mundo. Então, cada terminologia vai ter o seu uso específico. O DEX,
Ele apresenta o seu browser também, né? Por meio desse site dex.bvs.br. Nós podemos observar que existe informações sobre o que vem a ser o DEX, como consultar o DEX. Aqui também, no site do DEX, a gente pode observar que existe aqui edição 2013. Geralmente, toda e qualquer terminologia em saúde passa por constante atualização, atualizações anuais, assim como a classificação internacional de doenças, né, em 2015 terá uma nova versão. Essa questão da atualização é muito importante, porque não é porque o seu sistema está utilizando uma terminologia que o seu trabalho acabou. Não. Sempre uma terminologia em saúde, ela vai estar em processo de atualização. A gente vai discutir isso mais tarde. Focando agora um pouquinho no SNOMED, os termos clínicos, né? Aqui é uma terminologia, isso que é importante a gente ressaltar, que é uma terminologia focada na assistência, focada nos termos clínicos necessários para prover a assistência. Então, o SNOMED é uma terminologia que tem o seu objetivo, e o objetivo dele é bastante abrangente. É importante observar que a história do SNOMED também é longa. Inicialmente, ele foi desenvolvido, a terminologia SNOMED foi desenvolvida pelo Colégio Americano de Patologistas. Em 2007, essa terminologia ela se tornou propriedade intelectual de uma organização internacional focada na padronização de terminologia em saúde, que é gerenciada na Dinamarca. Então, o SNOMED, assim como o CIT-10, como o MESH, como o DEX, também tem a sua história, né? Os objetivos do SNOMED. O SNOMED, ele pretende ser a mais extensa e abrangente terminologia clínica multilingüe do mundo, com foco, sobretudo, no prontuário eletrônico do paciente. Então, ela não está focada apenas em doenças, ela não está focada apenas em substâncias, ela está focada em muitas coisas, né? Por isso que se chama ela como a terminologia mais abrangente clínica do mundo. E aí vocês vão ver essa informação em todos os artigos que falam sobre SNOMED. Então, o SNOMED-CT, ele é uma terminologia bastante abrangente, né? Que é assinada hoje em dia por 22 países. Eu olhei em todo o site do SNOMED-CT e conferi que ainda o Brasil não consta como um país membro. Eu acho que essa informação é importante para nós, porque são os países membros que decidem assim o futuro do SNOMED. É importante notar que o SNOMED-CT está apenas em inglês, espanhol, dinamarquês e sueco. Ele não se encontra na língua portuguesa. Dessa forma, me parece que este é também um impeditivo para nós usarmos o SNOMED-CT. Eu posso voltar a essa questão posteriormente, tá? Mas só para vocês terem uma noção, a classificação internacional de doenças e o DEX, eles têm setores no Brasil que são responsáveis por sua manutenção em língua portuguesa. E isso me parece um ponto importante. Atualmente, o SNOMED-CT está com 311 mil conceitos ativos e mais de 1 milhão de relação entre os termos. Então, ela é uma terminologia bastante abrangente. O SNOMED-CT, ele tem a presunção, né, de relacionar todos os termos que estão contidos nele, formando uma espécies de árvores. Então, só aqui para nós entendermos esse exemplo, pneumonia viral é um tipo de pneumonia infecciosa, que é uma infecção, que é também uma doença respiratória.
Então, então, todos os termos estão relacionados por meio de relações associativas, exatamente. E essas relações associativas, conforme aqui o professor Sabatini disse, formam uma rede de significado que é também chamado de rede semântica. Então, só para vocês terem uma ideia, o SNOMED CT ele vai evoluindo ao longo do tempo e ele é constantemente atualizado. Atualmente, ele é atualizado 2 vezes por ano. O SNOMED CT ele é constituído por códigos, que são representados por números e letras, por termos, por descrições associadas a termos. Ele contempla classes também, na quais estão esses termos, e as instâncias, que são elementos de uma classe, e também as relações. Na verdade, não é só o SNOMED CT que tem essas características, né? A característica importante do SNOMED CT que devemos destacar é que ele também tem códigos específicos para serem compreendidos pelo computador. Um fato importante do SNOMED CT é a possibilidade de pós-coordenação. O que é a pós-coordenação? Considerando que um conceito não exista no SNOMED CT, você pode juntar 2 conceitos para formar um novo conceito. Isso nós chamamos de pós-coordenação, que é a possibilidade de combinação entre conceitos para formar um novo conceito. O problema da pós-coordenação é que, em tese, todo mundo pode combinar várias coisas do SNOMED CT, o que gera uma espécie assim, de caos nesse processo de pós-coordenação. A pós-coordenação, se levada a um extremo, nós vamos ver aqui em alguns artigos que discutem o SNOMED, ela pode levar a uma confusão no uso dessa terminologia, né? Já que vários usuários podem construir conceitos selecionando múltiplas opções. Como que é formado o SNOMED CT? Ele é formado por várias grandes categorias. Uma delas são os achados clínicos e as desordens, processos, procedimentos, entidades observáveis, estrutura corporal, organismo, substância, produto farmacêutico, amostra ou espécime, conceito especial, objeto físico, força física, evento, ambientes e localizações geográficas, contexto social, situação com contexto explícito, estágios e escalas, relações entre conceitos, qualificadores de valor e artefatos de registro. Então, só para vocês terem uma ideia, o SNOMED ele vai trazer achados clínicos e desordens. Som da respiração normal, que seria um achado, má postura, que seria um achado, tá? Isso estaria na categoria de achados e desordens. É uma categoria do SNOMED. O SNOMED ele também vai contemplar procedimentos. Então, por exemplo, retirada de catéter uretal, injeção intravenosa de corticoide, irrigação da ferida oral, apendicectomia, que seria um procedimento. Então, aqui nós estaríamos na categoria de procedimentos. Veja aí que ele difere um pouco da classificação internacional de doenças. O SNOMED também vai ter entidades observáveis. Por exemplo, qual é a pressão do paciente? Qual o sexo do paciente? Qual a cor da unha do paciente? Vai contemplar dados sobre a estrutura corporal, como, por exemplo, estrutura da válvula mitral, estrutura uterina, adenosarcoma, pólipo, tá? Estruturas, anomalias e alterações morfológicas. Vai contemplar, por exemplo, organismos, como, por exemplo, Streptococcus pyogenes, bacilos, antraces, líquen, que seriam a planta, né?
Vai contemplar substâncias como insulina, metano, cromatina, material de porcelana dental, albumina, endorfina e assim sucessivamente. Então, as substâncias seriam componentes químicos, drogas, reações adversas, etc. Produtos farmacêuticos e biológicos, como analgésico, ginkgo biloba, sorbitol, óleo de lavanda, gelatina. Vai contemplar amostras, né? Então, por exemplo, amostra de próstata obtida por biópsia de agulha, amostra de urina obtida por coleta limpa, material citológico do fluido cerebroventricular, objetos físicos, por exemplo, luvas de borracha, livro, lençol de cama, cortador de grama, maca, veículo militar. Vai contemplar força física, por exemplo, alta altitude, descarga elétrica, vapor quente, fricção, gravidade, tempo frio, mudança de temperatura, eventos, né, como enchente, ataque bioterrorista, terremoto, ambientes e localizações geográficas, como, por exemplo, Ilhas Canárias, Califórnia, Departamento de Reabilitação, Unidade de Terapia Intensiva, contextos sociais, então, grupos étnicos, afro-caribenhos, estônios, empregador, hinduísmo, situação econômica da classe média, estágios e escala, por exemplo, escala de coma de Glasgow, escala de inteligência, sistema de graduação histológica, escala de deficiência da Organização Mundial de Saúde, conceitos de ligação, por exemplo, dor de cabeça é um sintoma. Vamos supor, tá? Dor de cabeça, mesmo que cefaleia. Conceito que foi substituído por um novo conceito, conceito associado com outro conceito, e assim sucessivamente. Contempla unidades de valor, por exemplo, unilateral, dor unilateral, esquerda, direita, 90 graus. Então, todos os valores são contemplados, né? Ele também tem uma categoria de conceitos inativos, né, que foram aposentados. Esses conceitos foram aposentados porque ou estavam duplicados, ou estavam desatualizados, ou estavam ambíguos. Como o SNOMED é uma terminologia muito extensa, essa terminologia também tem problemas, ela está em constante processo de estudo e atualização. Então, não se pode imaginar que o SNOMED seja um produto acabado. Na categoria artefato de registro, nós podemos encontrar, por exemplo, relatórios clínicos, prontuário eletrônico do paciente, relatório de seguro, cancelamento de viagem. Então, depois assim que a gente deu um passeio pelas categorias do SNOMED, né, nós podemos observar que o SNOMED ele congrega doenças e desordens, procedimentos, achados, organismos, estruturas corporais, substâncias, produtos e muitos outros elementos aqui. Classes com relações mais definidas, né? Nós podemos ver que a anatomia tem bastante relação definida, porque é até mais fácil estabelecer relações de caráter anatômico, né? Então, por exemplo, o dedo é parte da mão, que é parte do braço, que é um membro superior, ok? Geralmente, as relações anatômicas são mais fáceis de serem estabelecidas. Por isso que aqui nós vemos que a classe anatomia é a que tem mais relações. Há que se destacar também que o SNOMED, ele inicialmente foi desenvolvido pela Associação de Patologistas americana, né? Então, essa é uma classe que foi bem desenvolvida até o momento. A atualização, né? Então, o SNOMED ele está passando sempre por processos de atualização. Só para pegar um exemplo, entre 2002 e 2008 desativou 20 mil conceitos, duplicados, desatualizados ou ambíguos. Isso significa que o fato de você colocar o SNOMED dentro do sistema do prontuário eletrônico pode te levar a uma necessidade também de atualização. Tá? Você tem que estar em constante processo
de checar para ver se o que você adotou do SNOMED é ainda válido ou caiu em desuso. Eu sugiro que vocês visitem o showcase do SNOMED 2012. É um site focado em casos de implementação do SNOMED e possui todas as apresentações relacionadas ao SNOMED, todas as apresentações de casos deste evento estão disponíveis na web. É só vocês acessarem e baixar as apresentações. Para acessar o SNOMED, geralmente eu utilizo o UMLS, que é um sistema que congrega cerca de 150 terminologias em saúde, incluindo o SNOMED. Para você acessar o SNOMED via o MLS, você precisa se registrar no MLS. O acesso é gratuito, você pode acessar e utilizar para fins acadêmicos, né? Quando você vai incluir o SNOMED dentro de um produto comercial, você precisa obter a licença. No próprio site do SNOMED, existem os critérios para a obtenção de licença. Aqui, só para mostrar a vocês, nós temos do lado esquerdo da tela as categorias do SNOMED. Então, por exemplo, estrutura do corpo, achado clínico, ambientes geográficos, eventos, conceitos de ligação, entidades observáveis, organismos, produtos farmacêuticos e biológicos. Então, todas as categorias se encontram do lado, porque eu estou vendo aqui nesse browser a árvore do SNOMED, e clicando em cima desta árvore, essa árvore vai sendo aberta e eu consigo, então, navegar pelo SNOMED. Quando eu acesso o SNOMED via o MLS traz também as informações específicas da codificação do SNOMED dentro do MLS. Via o SNOMED Browser também nós podemos buscar termos, né, fazer buscas por termos. Então, neste exemplo que vocês vão baixar depois o PDF, vocês verão que eu procurei acidente de tráfego. Então, tem vários conceitos associados a acidente de trânsito, na verdade, e aí, para cada termo, eu vou ter o conceito, a classe e as relações associadas a este conceito. O SNOMED ele também pode ser acessado por outros tipos de browser. O ClinicClue é um browser que você precisa fazer o registro e fazer o download para instalação no seu computador. Ele é disponível gratuitamente, basta você fazer o registro. Além disso, tem o Snob, que também é um browser que você faz o registro, utiliza esse browser no seu computador. As pessoas geralmente perguntam, né, geralmente assim, quem é mais da área de informática, imagina que o SNOMED está lá pronto e você vai pegar e colocar no seu sistema e ele vai funcionar. E não é bem assim. Então, só para ilustrar, né, a dificuldade para você usar o SNOMED CT, eu observei em algumas bases de dados a produção de estudos sobre o SNOMED CT. Então, observando, por exemplo, na base de dados Scopus, constam apenas 89 referências sobre o SNOMED CT. Observando a base de dados do IE Explorer, apenas 10 referências de SNOMED CT. Essas bases de dados elas têm milhões de artigos, né? Observando o Medline, 59 referências sobre o SNOMED CT. Esses dados desse slide aqui demonstram que os estudos sobre o uso e implementação de SNOMED CT estão ainda no começo. Só para vocês terem uma ideia, o IE Explorer é uma das bases de dados internacionais que trazem praticamente tudo sobre tecnologia. É uma base de dados muito forte. E ali só tem 10 referências com o SNOMED no título, o que é muito pouco.
Dessas referências aqui, eu selecionei 3 para discutir com vocês. A primeira delas é um método para classificação de dados clínicos usando o SNOMED-CT. Então, esse artigo ele discute um caso canadense, tá? É um estudo piloto. Esse estudo piloto do SNOMED-CT, ele foi focado no cuidado paliativo, né, numa área da saúde, portanto. Esse estudo é um estudo piloto feito em língua inglesa. Destaco que foi feito esse estudo em língua inglesa. Então, voltando aqui, esse estudo, ele foca no estudo da língua inglesa, no uso de SNOMED na língua inglesa. Portanto, vamos dizer que seria mais fácil implementar o SNOMED na língua inglesa, já que os termos estão em inglês, do que implementar o SNOMED na língua portuguesa. Tá? Isso aí essa tradução de termos de uma língua para outra língua é de grande complexidade. No caso aqui, focou-se na língua inglesa. Então, só para vocês terem uma ideia, como que o estudo foi realizado? O primeiro passo foi identificar dentro do sistema eletrônico, dentro do prontuário eletrônico que tinha sido implantado, quais eram os termos mais frequentes de uso. Só que identificar termo mais frequente de uso não é uma coisa simples. Tá? Precisa todo um procedimento para você separar o que é termo e o que não é termo. Então, eles, por exemplo, selecionaram os potenciais termos, eles fizeram toda uma limpeza para saber o que era termo e o que não era termo, eles fizeram uma correção gramatical nos termos do sistema, eles corrigiram as abreviaturas, eles corrigiram todos os problemas existentes nos termos que eles utilizavam dentro desse prontuário eletrônico, fizeram uma grande lista, selecionaram 58 mil termos, ok? Nesse prontuário eletrônico, fizeram essa limpeza toda e então checaram cada termo no SNOMED. O que eles observaram? Primeiro, nem sempre o termo do sistema bate com o termo existente no SNOMED. Muitas vezes você precisa usar vários termos do SNOMED para representar um termo que exista no sistema. O que mais que eles observaram? Então, termos inexistentes, termos que não são exatamente equivalentes. E para fazer esse estudo, eles contaram então com 3 pessoas que estudaram esses termos durante aproximadamente 1 ano. E fizeram então uma equivalência entre os termos do prontuário desenvolvido, né, do prontuário eletrônico, e os termos existentes no SNOMED. Fizeram uma tabela de equivalência e, então, introduziram essa tabela de equivalência no sistema. Qual a conclusão do estudo? É possível você usar o SNOMED-CT no prontuário eletrônico. Isto demanda, por exemplo, uma equipe de terminólogos e de pesquisadores que façam um estudo terminológico tanto no prontuário eletrônico atual quanto no SNOMED para estabelecer essas equivalências. Tá? Então, a conclusão do estudo é que precisa-se de mais pessoas estudando o SNOMED para, então, testar a viabilidade de implantação do SNOMED dentro do prontuário eletrônico. Esse estudo ele não é antigo, este estudo é de 2010. Um outro estudo que eu selecionei para vocês data de 2013, foi publicado recentemente. Nesse estudo, os autores fizeram entrevistas com 14 pessoas ao redor do mundo que participaram de projetos de implantação do SNOMED-CT no prontuário eletrônico do paciente.
Esses estudos foram desenvolvidos, então, em diferentes países, né? Esses 3 estudos foram realizados em diferentes domínios do campo da saúde. Eles foram desenvolvidos seja pelo mundo acadêmico, seja por produtores de software, seja por governos, seja por empresas de saúde, ok? Então, foram desenvolvidos por diferentes instituições e foram desenvolvidos sobre diferentes assuntos no campo da saúde, como cuidado paliativo, atenção primária, atenção terciária, unidade de terapia intensiva, ok? Então, foram diferentes campos da saúde. Qual foi a conclusão desse estudo? Uma das conclusões foi que o SNOMED ele possui falha de cobertura, quer dizer, nem todo mundo que quer usar o SNOMED em língua inglesa consegue, porque nem todo o conteúdo que existe numa unidade de saúde está contemplado no SNOMED. Eles observaram que as relações do SNOMED, as relações de caráter hierárquico, não são consistentes, que o SNOMED ele tem ambiguidades nos termos, tá? E ele tem inconsistência sintática. Às vezes o mesmo termo ele é representado de diferentes formas. O terceiro estudo foca justamente na análise da adequação e da qualidade do SNOMED. E esse estudo também, ele observa que o SNOMED-CT, ele precisa melhorar ainda no seu controle de qualidade, sobretudo nas relações e no controle de sinônimos. O SNOMED-CT, ele capta recursos, né, de diferentes agências. Só para vocês terem uma ideia, a Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos paga uma taxa anual de 6 milhões de dólares para que o SNOMED-CT esteja disponível gratuitamente para qualquer pessoa nos Estados Unidos, e que para que o SNOMED-CT ele também esteja disponível gratuitamente no Brasil para que qualquer um de nós possamos utilizar, terá que ser pago alguma taxa para os provedores aí do SNOMED. Então, é importante observar esse elemento custo, né? Para que a gente entenda toda a questão da tradução do SNOMED para a língua portuguesa, eu indico que vocês realizem a leitura de um manual básico de terminologia que vai explicar o que é um termo, o que é um conceito, como são estabelecidas as relações. O trabalho terminológico, ele não é um trabalho simples. Então, para você usar o SNOMED, você precisa conhecer a realidade terminológica do seu local de trabalho ou do software que você está envolvendo e como este software é utilizado. E não é um trabalho muito simples. Considerando as nossas limitações tecnológicas de hoje, eu vou acelerando a apresentação dizendo que tem algumas referências que eu coloquei aqui na apresentação para vocês darem uma olhada, como, por exemplo, a implementação do SNOMED. Ele tem um guia de implementação. Esse guia de implementação ele tem mais ou menos 500 páginas. Como fazer a implementação do SNOMED-CT. Eu sugiro muito que vocês realizem a leitura desse texto, uma metodologia para a codificação de dados clínicos usando o SNOMED-CT de 2010, porque ele é bem simples e ele pode ser replicado. E o manual de terminologia.